Isso. E agora sim, jovenzinhos, nós vamos começar essa aula. E eu vou começar falando para os senhores que o quê? Falando o quê, jovenzinhos? Eu vou começar falando que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. E nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre funções inorgânicas. Semana passada, nós falamos sobre ácidos e bases. Hoje nós vamos falar sobre sais e óxidos. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre sais e óxidos, tá bom? E aí, jovens, antes de começar essa aula, eu preciso dar um recado para os senhores. Amanhã, nós temos a segunda aula da manhã juntos e nós vamos dar continuidade em física a falar sobre som. E aí eu preciso amanhã que vocês abram as câmeras, eu preciso ver vocês amanhã, tá bom? Então eu estou avisando hoje para que vocês levantem, tirem as ramelinhas do olho, lavam o rosto, arrumam o cabelinho, fica bonitinho e aí possam abrir a câmera na segunda aula, tá bom? E eu vou precisar também que, se caso vocês tenham em casa, uma taça, tá bom? Deixem a taça aí do lado do computador dos senhores e aí amanhã nós vamos fazer uma atividade juntos e aí é importante que tenha essa taça, que vocês abram a câmera para que todos possam ver, beleza? Valendo prêmio, vai ter prêmio valendo e não vai ser entregue quando voltar o ensino presencial, tá bom? Se nós tivermos um campeão, eu vou dar um jeito de entregar para a pessoa esse prêmio, beleza? Mas vamos ver como que vai ser esse parangolê todo aí, tá bom? Vamos lá, jovens. Depois eu relembro de novo no final da aula, porque às vezes chega mais gente depois, né? Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, jovenzinhos. Compartilhar. E vou esconder minha cara feia daqui, para não ficar assustando vocês durante a aula. Aí. Então, jovens, hoje nós vamos falar sobre sais e óxidos. Quem quiser acompanhar comigo aí no livro, é a partir da página 208. Então, jovens, o que vão ser sais? Beleza? Quando a gente fala sal, é automático a gente lembrar do sal de cozinha. E realmente o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é uma substância que pertence a esse grupo funcional que é chamado de sal. Mas sal, jovens, eles são compostos iônicos. Sal é um composto iônico. O que isso significa? Que ele é composto por ligação iônica. E como que a gente consegue obter sal, jovens? Através da reação de neutralização. Então, vou colocar assim, ó, são compostos iônicos. Tudo que eu estou colocando aqui, jovens, tem no livro de vocês, só que na forma de texto. Eu faço aqui como se fosse um resuminho, tá bom? Então, são compostos iônicos formados a partir da reação de neutralização. Galera, quando vocês viram o vídeo que eu deixei indicado para vocês na aula anterior, o vídeo do professor Chauvin, que foi falar sobre sais, ele deu um monte de classificação, né? Sais ácidos, sais básicos, sal hidratado e tudo mais. Nós aqui não vamos entrar nesses detalhes, tá bom? Eu achei importante vocês verem aquele vídeo para vocês saberem que existem todas aquelas possibilidades. Eu achei que ele explicou bem, ficou fácil de entender a classificação de cada um. Mas nós vamos trabalhar aqui com a reação de neutralização total, jovenzinhos. Neutralização total. Por quê? Porque a gente vai ter apenas um sal comum. Ele não vai ser um sal hidratado, não vai ser um sal ácido, um sal básico. Ele vai ser apenas um sal, tá bom? Porque ele é obtido a partir da reação de neutralização total.
Professor Arruda, o que é essa tal de reação de neutralização total? A reação de neutralização, jovens, é você colocar em meio aquoso simultaneamente um ácido e uma base. Eu vou usar o mesmo exemplo do livro de vocês, ó. Vou pegar o ácido clorídrico, HCl, mais o hidróxido de sódio, NaOH, e vou colocá-los, ó, num meio aquoso. Então, a reação acontece no meio aquoso. O que acontece, então? Quando eu coloco esses dois no meio aquoso, jovens, vai formar o H+, e o Cl-. Esse ácido, ele ioniza, H+ e Cl-. A base, ela se dissocia, fica o Na+, e o H-. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter formando nesse sistema, jovenzinhos, o cátion da base se ligando ao ânion do ácido, NaCl, cloreto de sódio, mais água. Ou seja, eu tenho o cátion Na+ ligando ao ânion Cl-, mais o cátion H+ ligando-se ao ânion OH-. Jovens, sempre vai acontecer isso para você ter um sal. Ó. O ânion do ácido ligando ao cátion da base, formando um sal. E o cátion, que é o H+, ligando ao ânion, que é o OH-, formando água. Sempre, jovens, sempre. Na reação de neutralização, você vai ter ácido mais base formando sal mais água. Beleza? Essa vai ser a definição da reação de neutralização. Ó, ácido mais base formando sal mais água. Fechou? Então, essa noção é importante para você saber o que é uma reação de neutralização. Tranquilo até aí, jovens? A definição do que vai ser um sal é um cátion diferente de H+ ligado a um ânion diferente de OH-. Isso vai ser um sal. E a gente vai fazer aqui a análise a partir apenas da neutralização total. Beleza? Galera, o que acontece quando eu coloco esse sal, por exemplo, numa água, né? Quando eu tenho o NaCl dissociado em água, dissolvido em água. Ele vai conduzir eletricidade. Então, o cátion e o ânion, eles separados, eles se movimentam nesse meio aquoso quando você consegue estabelecer uma DDP, uma diferença de potencial. Por exemplo, ali no desenho da página 209, né, uma bateria é ligada ao sistema, então ele fecha o circuito. Jovens, tomem cuidado com isso. Não é que o sal vai gerar energia. Não, ele não gera energia. Ele só permite a passagem da corrente elétrica por ele. Ele é um condutor elétrico, tá bom? Mas para ele ser um condutor elétrico, ele tem que estar em meio aquoso, né, no meio da água, ou estar no estado líquido. Vou colocar essa informação aqui porque ela é bastante importante. Sal é condutor elétrico quando está no estado líquido ou em meio aquoso. Beleza? Essa relação aí também
bastante importante para saber se o sal vai ser condutor ou não. Se você pegar o sal da cozinha lá da casa de vocês, tá num potinho, sal no estado sólido, e tentar fechar o circuito com ele daquele jeito, não vai dar certo, porque ele está no estado sólido. Ele tem que estar no estado líquido ou em meio aquoso. Você vai conseguir pegar aquele sal e colocar ele em estado líquido, jovens? Não. Porque o ponto de fusão e de ebulição de um sal é muito alto, jovens, é muito alto. Então, o que a gente faz? A gente consegue colocar ele em meio aquoso, mas colocar ele no estado líquido, a gente não consegue fazer isso em casa, por exemplo, sem os equipamentos adequados, porque o ponto de fusão é muito alto, beleza? Então, a temperatura ambiente, o sal, ele vai ser sólido, beleza? Gatinhos e gatinhas, até aí, querem questionar algo, perguntar? Agora é a hora, vai lá. Não, senhor, tá tranquilo. De bola. Então, vou pegar uma nova lousa aqui, tá bom? Vamos lá. Se quiserem dar um print da tela, vocês têm um minutinho. Não, um minuto é muito. 2 segundinhos para fazer isso. Foi. Não. Então, como a gente vai dar nome para o sal? Quando a gente tem o sal, por exemplo, jovenzinhos, o NaCl, tá bom? Eu tenho o Na ligando ao Cl-. Quando eu só tenho o sinal, quer dizer que a carga é 1, né? Um positivo e um negativo. Para conseguir fazer o composto final, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse valor vai lá para baixo do cloro e essa carga do cloro vem aqui para baixo do sódio. Então, quando é 1, a gente não precisa escrever. Então, eu escreveria assim, ó, Na1Cl1. Só que 1 a gente não precisa escrever, fica só NaCl. Então, uma regra que nós podemos usar nesse sistema, jovenzinhos, é a seguinte. Eu tenho uma substância C com uma carga X que vai se ligar a um ânion com uma carga Y. Então, no final do dia, eu tenho um CY e um AX, ou seja, essa carga veio aqui para baixo do ânion, a carga do ânion veio aqui, ó, para baixo do cátion. Beleza? Essa é a regra que a gente vai usar para escrever a estrutura desse sal. E aí, jovens, quando você vai dar um nome para esse sal, sempre o nome do ânion vem primeiro. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho cloro. Então, o cloro é o meu ânion, ó, que tinha carga negativa. Então, vem primeiro o nome do cloro, uma terminação D, e aí o nome do cátion. Tá bom? Então, o caso do cloro é o cloreto. Então, fica cloreto de sódio. Eu vou mudar aqui, ó, vou tirar esse cloro daqui, vou deixar uma terminação geral. Vou deixar escrito assim, ó, ânion. Ânion mais uma terminação de e o nome do cátion. Por que ânion mais uma terminação? Porque olha na página 209 de vocês ali, tem uma tabelinha no final da página, e aí tem a quarta coluna que é a nomenclatura. Aí ó, tem cloreto, sulfeto, sulfato. Tem carbonato, nitrato, fosfato. Então, você pode ter aqui a terminação em ato, em eto e em ito. Pode ter o sulfito de alguma coisa também, sulfito de sódio, por exemplo. Então, a terminação ato, eto e ito vai variar, beleza? Então, é o ânion mais a terminação de e aí o nome do cátion. Essa regrinha que a gente vai usar. Professor, como é que eu vou fazer para saber de cabeça? Eu não tenho como saber de cabeça, tá bom? Você vai ter que ter uma tabela que vai te dizer como que é essa substância, ou num exercício, por exemplo, o enunciado vai dizer para você, nós temos o carbonato de cálcio, e aí ele vai dar a estrutura do carbonato de cálcio para você, que é o
Ca, CO3, ou seja, é o cátion cálcio ligado ao ânion carbonato. Tá bom? Então, sempre ele vai ter que dar substância, a não ser que seja uma substância simples, ó, que eu só tenho um átomo de cátion e um átomo de ânion. Eu não tenho aqui um ânion composto como eu tenho no carbonato. Então, aqui fica fácil, cloreto de sódio. Por exemplo, iodeto de potássio. Bom, é potássio e iodo, iodeto de potássio. Aí esse fica fácil de você identificar, né? Agora, quando você tem um ânion que é composto, aí fica um pouquinho mais difícil. Aí você precisa de uma tabela para conseguir saber quais são os átomos que compõem esse ânion do sistema, tá bom? Aonde que os sais são usados no nosso dia a dia, jovenzinhos? Bom, o mais comum, sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é usado para salgar o alimento. Só que não pode ser usado em excesso, né, jovens? Porque em excesso ele traz alguns malefícios para a saúde, como aumento da pressão arterial, pode formar cálculo renal e assim por diante. Carbonato de cálcio, jovens, ele é muito importante para nós. Ele é presente nos nossos ossos e nos nossos dentes, tá bom? Casca de ovo também é rica em carbonato de cálcio. Então, é bastante importante que a gente tome bastante leite. Por quê? Porque o leite é rico em cálcio. E aí o nosso organismo pega esse cálcio do leite, faz reações químicas que produzem o carbonato de cálcio, que é importante para o nosso osso. O sal bicarbonato de sódio. Se vocês olharem ali no livro, ó, na página 210, no bicarbonato de sódio, a estrutura dele é essa que eu vou escrever aqui, ó. NaHCO3, ó. Tem um H aqui no meio, jovens. Ou seja, ele é um sal ácido. Ficou sobrando um hidrogênio no meio dele aqui, tá bom? Então, ele é usado, jovens, como fermento. Quando acontece a reação química dele, quando ele esquenta, ele libera gás carbônico. E aí o gás carbônico, né, ele vai escapar dessa massa e ele acaba empurrando essa massa, a massa vai aumentando o seu volume. Então ela cresce. É um bicarbonato de sódio usado como fermento. E o sulfato de cálcio, jovens, que ele é usado em gesso, principalmente. Então, ele é usado na construção civil, como decoração, até na medicina, quando alguém se quebra lá, você vai lá e engessa o braço, a perna da pessoa, ele é usado bastante para esses fins, tá bom? Então, em alguns exemplos de sais, não é porque é sal que é salgado, que você pode provar. Tem sal que é altamente tóxico, jovens. Então, a gente não pode sair experimentando qualquer substância sem saber qual é a sua origem. Alguns são comestíveis, outros não, tá bom? Fechamos a conversa sobre sais, galera. Nós vamos trocar uma ideia agora sobre óxidos. Vamos lá. Se quiserem dar um print da tela, tem 2 segundinhos para isso enquanto eu tomo minha água. E nós já vamos para os óxidos. E aí, o que vão ser os tais dos óxidos? Jovens, olha que legal. Óxido, como o próprio nome já sugere, são substâncias que são ligadas a oxigênio. Só que aí tem algumas condições, tá bom? Então tem que ser um composto binário. Tá, professor, o que é binário? Quer dizer que só tem 2 átomos, oxigênio e mais algum outro átomo. Então, binário e o... Não, se é um E ali não tem vírgula, né? Binário com o composto. Não, composto não, com o elemento. Composto com o elemento oxigênio. A gente queria fazer as coisas com pressa, não dá certo, né? Como o mais eletronegativo.
Jovens, então, se eu tenho oxigênio ligado a um elemento menos eletronegativo, beleza. Eu preciso que o oxigênio seja o mais eletronegativo. Então, como que nós vamos ter essa relação de substâncias aí? Nós vamos ter o oxigênio ligado a um outro elemento. Por exemplo, cálcio ligado ao oxigênio, óxido de cálcio. Eu posso ter oxigênio ligado ao ferro, óxido de ferro, beleza? Então, essas são as possibilidades que nós temos aí. Depois a gente vai ver a questão da nomenclatura, tá bom? Qual é a exceção que nós vamos ter? Que, na verdade, não chega a uma exceção porque ela não contempla essa regra, mas é difícil da gente perceber, então eu vou falar com vocês aqui. Quando você tem flúor ligado ao oxigênio, por exemplo, o óxido de flúor. O que vai acontecer, jovens? O flúor, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, isso aqui não é um óxido, isso aqui é um fluoreto. É a única situação, jovens, de elemento que é mais eletronegativo do que o oxigênio, tá bom? Então, só existem óxidos e fluoretos. Mas fluoretos nós não vamos estudar, nós vamos parar aqui nos óxidos, tá bom? Lá no ensino médio vocês vão aprofundar um pouquinho mais e vão conversar sobre os fluoretos também, tá bom? Então nós vamos nos óxidos, qualquer substância ligada a oxigênio vai ser um óxido, com exceção do flúor. O flúor ligado a qualquer substância é um fluoreto, porque ele é o mais eletronegativo da tabela periódica. Show? Suave? Beleza. Agora, jovens, como que nós vamos classificar os óxidos? Nós temos duas possibilidades aí. A gente pode ter um óxido chamado de iônico, ou a gente pode ter um óxido que é chamado de molecular. Qual que vai ser a diferença principal entre eles, jovenzinhos? É a ligação química que vai ter entre o oxigênio e o outro elemento que está ligado a ele. No caso do óxido iônico, nós vamos ter uma ligação iônica. No caso do óxido molecular, nós vamos ter uma ligação covalente. Lembra a diferença das duas? Na ligação iônica, um átomo doa elétrons para o outro. Na covalente, eles compartilham os elétrons. Beleza? Essa é a principal diferença que nós vamos ter nesse sistema. Tá bom? E aí, quando que eu tenho ligação iônica? Quando eu tenho oxigênio e um metal. Então, oxigênio só vai ligar no metal por ligação iônica. E na ligação covalente é quando nós temos um oxigênio e um ametal. Aí, nesse caso, a ligação entre eles vai ser covalente. Vamos deixar pintadinho para ficar bonitinho. Então, putz, professor, fica difícil de identificar, né? Quando que é um óxido iônico ou um óxido molecular. Sim, mas é só você, para facilitar a tua vida, olhar para os elementos. Se for um oxigênio ligado ao metal, olha aqui ó, o exemplo que eu dei. Ele é ligado a metal, ligado a metal. Então, ele é um óxido iônico, os dois, porque cálcio é metal e ferro é metal. Beleza? Então, é isso que você precisa fazer, olhar aqui para saber se é um óxido iônico ou se é um óxido molecular. Beleza? Essa é a relação que você precisa fazer ou o cuidado que você precisa tomar. Se vocês olharem aí na página 211 do livro de vocês, ele vai trazer a reação de óxido com outras substâncias. Então, o óxido ácido juntado com água vai formar um ácido. Na página seguinte ali, ó,
um óxido ácido com uma base, forma sal mais água. Óxido básico mais água, vai formar ácido. Não precisa, jovens, ficar decorando isso daí, não, tá bom? Se algum exercício exigir essa informação de vocês, você volta aqui no livro, consulta essas informações e beleza, tá bom? Por que você não precisa se preocupar com isso agora, jovens? Porque lá no ensino médio, vocês vão ter um momento só para estudar cada uma dessas reações com propriedade. E vocês vão entender outras informações que vão dar base para entender essas reações. Como, por exemplo, o NOx dos elementos. E você vai saber quando que ele é um básico, quando que ele é ácido, quando que ele vai formar sal, quando que ele vai formar água. Então é importante ter essas informações de antemão. Então aqui, se você precisar em algum momento, você volta aqui e consulta nessa equação que ele formou para vocês aqui, o que vai estar acontecendo na reação química e jóia. Mas não precisa ficar decorando que óxido ácido mais base vai formar sal mais água. Não precisa decorar isso, tá bom? Vai ter um momento certo em que vocês vão naturalmente compreender a reação química que está acontecendo ali e quais substâncias que irão se formar necessariamente, tá bom? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. O que a gente vai se preocupar um pouquinho agora, jovens, é com a nomenclatura que nós vamos ter, ou seja, como que nós vamos dar nome para os óxidos. E é bem fácil, galera. Vou pensar primeiro com vocês aqui nos óxidos iônicos. A regra é diferente para os iônicos e para os moleculares. No óxido iônico, você vai ter a regrinha que é óxido de e o nome do cátion. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o que eu já tinha usado aqui em cima, ó. O óxido de cálcio. Então, óxido de oxigênio, né? Ligado aqui ao cálcio, óxido de cálcio, óxido de ferro. Só que o ferro tem que tomar um cuidado, tá bom? Porque o ferro, ele pode ter carga 2+, ou ele pode ter carga 3+. Então, se for formando, então, aqui, ó, o óxido de ferro, a gente vai chamar óxido de ferro 2. Nesse aqui vai ficar o ferro 2O3. Então, aqui vai ser o óxido de ferro 3. Então, como o ferro tem essas duas possibilidades de carga, 2+ e 3+, se você usou o ferro 2+, você fala que é o ferro 2. Se você usou o ferro 3+, você fala que é o ferro 3. Professor, mas é difícil identificar, né? Dá um pouquinho de trabalho identificar. Mas essa é a regrinha, tá bom? Se vocês olharem na tabelinha da página 212, lá no finalzinho, nomenclatura, tem assim, óxido de ferro 2 e embaixo óxido ferroso. É uma possibilidade chamar assim também o óxido de ferro 2. Mas já caiu em desuso, jovens, tá bom? Não é mais comum você falar óxido ferroso, óxido férrico. Não é errado, mas não é comum. A gente está tendo a tendência de chamar de ferro 2 e ferro 3, porque é mais fácil identificar qual é a carga dessa substância aí, se é A2 ou se é A3, tá bom? Agora, como que vai ser a regra para os óxidos moleculares? Você vai ter que indicar, jovens, primeiro o número de oxigênios, tá bom? Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Eu vou pegar o SO3 para fazer com vocês. SO3. Então, ó, quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. Então, se é 3 oxigênios, ele é trióxido. Se fossem 2 oxigênios, dióxido. Se fosse só um oxigênio, monóxido. Então, você indica quantos oxigênios. Trióxido. Trióxido de, e aí o nome da substância que está ligada ao oxigênio, que nesse caso é o enxofre. Agora, se eu tiver mais de uma substância ligada, mais de um átomo ligado aos oxigênios, como que eu faço? Eu vou pegar o exemplo que deu aqui, ó, do Cl2O5. Então, primeiro eu indico o número de oxigênios, são 5. Então, o prefixo de 5 é pente.
Então, pentóxido de. Eu tenho 2 cloros, então é dicloro. O di é para indicar que são 2, e aqui qual é a substância, que é o cloro. Pentóxido de dicloro. Vamos deixar ele coloridinho aqui, que fica mais fácil para vocês poderem identificar, ó. Esse 5 faz o pente. E aí, o 2 aqui é esse di, que apareceu aqui. O óxido. O oxigênio é o que dá a nomenclatura a esse óxido. Ficou muito clarinho, vamos escurecer um pouquinho. Óxido. E o cloro aqui é o cloro aqui. Então, colorindo assim fica fácil, né? Os números indicados no começo do nome e daí a substância na sequência. Mas, jovens, como aqui no livro de vocês tem a regrinha pronta, se ficar na dúvida, volta aqui, pega a regrinha estruturada de novo, sem estresse, tá bom? Não vai ficar se preocupando em decorar. Não quero que vocês fiquem decorando. Se precisar, você volta aqui no livro e olha que com o tempo você vai memorizando, tá bom? Não precisa forçar isso. E é bem lógico, né? Você vai dar o número e o nome. Então, pentóxido, 5 oxigênios. Monóxido, 1 oxigênio. Então, ele é bem lógico aí. Tá bom? Jovens, para encerrar essa aula, eu quero fazer 2 exercícios com vocês. Eles são bem curtinhos. Aí da página 213. Vamos lá, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Página 213. Vamos fazer primeiro esse exercício 4, que diz assim, ó. Analise as sentenças a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Os sais são formados por meio de reações de neutralização. Verdadeiro, né? Foi uma das condições que nós colocamos lá agora há pouco. Os sais são formados por reações de neutralização. Então, afirmativa 1, verdadeira. 2. Os sais são compostos iônicos. Sim, a ligação entre os átomos de um sal é ligação iônica. Um doa elétrons para o outro. Os sais sofrem ionização, assim como os ácidos. Aí é mentira, jovens. Quando você joga sal na água, ele sofre dissociação. Ele separa cátion do ânion. Então, afirmativa 3, falciane. E, por último, em uma neutralização, os sais são formados pelo cátion do ácido e pelo ânion da base. Mentira. Ó, HCl mais NaOH. É o ânion do ácido e o cátion da base. Então, afirmativa 4 aqui, falciane também. Lembrem que o sal é formado por um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Beleza? Então, fechamos esse exercício 4. E, por último, na página seguinte, na 214, tem um exercício que é o 5, que diz o seguinte, ó. O óxido de alumínio, Al2O3, é classificado como neutro? Não. Molecular? Não, porque o alumínio é um metal. Iônico? Yes, baby. Óxido de alumínio. Então, é oxigênio ligado ao metal alumínio. Então, ele é iônico, alternativa C. Letra D, vai falar que ele é anfótero. Não. Os óxidos anfóteros, eles têm um comportamento ácido, jovenzinhos. Eu nem cheguei a aprofundar e a comentar isso com vocês, porque a gente não vai aprofundar isso agora, tá bom? Então, ele é um óxido iônico, jovenzinhos, um óxido iônico, porque a ligação entre o oxigênio e o metal é uma ligação iônica. Beleza? Jovens, de tarefinha, eu vou deixar para vocês a leitura desse tópico de os óxidos e a formação da chuva ácida, beleza? Ele vai falar sobre esse fenômeno bastante comum nas cidades, aí, principalmente as que têm um alto índice de poluição. Beleza? Jovenzinhos, se quiserem dar um print na tela, aconselho que façam isso, que eu vou encerrar o compartilhamento de tela e quero conversar mais um pouquinho com vocês ainda antes de acabar a aula.
Então, jovenzinhos, para quem chegou um pouquinho depois aí, que eu já tinha começado a dar aula, amanhã nós temos a segunda aula da manhã, tá bom? E eu preciso que vocês estejam com as câmeras abertas, por isso eu estou avisando hoje, para que vocês levantem, lavem o rostinho, tirem as ramelinhas do olho, penteiem o cabelinho, fique bonitinho, que a gente vai precisar abrir a câmera amanhã, tá bom? E aí eu preciso que quem tem em casa uma taça, traga uma taça, deixa a tacinha aí do lado do computador. Não precisa deixar com água, não, a taça vazia, beleza? A gente vai falar sobre acústica, a gente vai falar sobre ressonância, e tem um fenômeno que a gente pode estudar em ressonância com a taça de cristal. Ou de vidro também dá certo. Beleza? Isso é mais difícil, mas dá certo. Tá bom? Jovenzinho, se não há perguntinhas e questionamentos, e quem não tem câmera faz o quê? Quem não tem câmera, ai, que situação, não tem problema. Quem não tem câmera acompanha os colegas daí, tá bom? Pode ficar sossegada, Fernanda, não é uma atividade que vale nota, tá bom? É só uma atividade diferente para a gente poder fazer outras coisas e olhar um no rostinho do outro. Eu tô com saudade de ver o rostinho de vocês também, e é uma atividade diferente e mais dinâmica, tá bom? Jovens, obrigado pela atenção dos senhores. Nosso tempo aqui está esgotando, falta 1 minuto. Então, nos vemos de novo amanhã, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. E Tchau. Tchau, professor. Até a próxima aula. tchau, Até amanhã. até amanhã. Tchau.